Vamos assistir essa matéria aqui do Tá Na Área, falando sobre o Palmeiras, que está se preparando para esse jogo contra o River Plate. Palmeiras ali nos detalhes finais para poder encarar o River. E o Palmeiras ultimamente vem sendo eliminado dentro de casa. Então é um jogo tenso, um jogo complicado. Mas vamos ver aqui as últimas notícias do Palmeiras. Começa também a ter um termômetro, falar um pouco, já aquecer as turbinas para a Libertadores, porque amanhã o Palmeiras entra em campo para tentar confirmar a classificação à semifinal, venceu o River Plate na Argentina por 2-1 e joga por um empate simples no Allianz Parque para avançar. Quem está aqui com a gente é o Eduardo Rodrigues, setorista do Palmeiras, lá no GE. Globo, para falar um pouco sobre esse time do Abel Ferreira, que vem de uma goleada no fim de semana no Campeonato Brasileiro. Deu para poupar, deu para descansar boa parte do time, né? O time que entra em campo só tinha o Everton como titular, e agora o Palmeiras volta as atenções para mais um embate contra o River Plate, né? Do River Plate, que pelo menos historicamente tem sido um adversário que o Palmeiras tem passado na Libertadores, mas a promessa é de um jogo difícil, duríssimo, também no Allianz Parque. Bem-vindo, amigo. Bom, pessoal, antes do setorista do Palmeiras falar aí, vamos reconhecer que o Palmeiras está muito bem, está vivo no Brasileirão. Se ganhar o jogo que tem para ganhar, assume a liderança. Então o Palmeiras vai com muita moral, vai com muita confiança. E o River, se vacilar, vai pegar goleada aí no Allianz Parque. Então a galera palmeirense que está assistindo esse vídeo, já deixa aí o seu like, pessoal. Já se inscreve no nosso canal, o canal TV React, reagindo a essa matéria do Palmeiras. Fala, Bené, muito boa noite, todos os amigos aí da bancada, a galera que está nos assistindo. Vou começar já, Bené, com a informação aqui que o Palmeiras acabou de terminar o treino, né? No Allianz Parque. Foi um treino que o Palmeiras resolveu fazer no estádio e com as luzes acesas, né? Então o Palmeiras foi bem diferente hoje nesse trabalho. A gente costuma vir aqui com a informação que o Palmeiras treinou na academia, treinou ou de manhã ou de tarde. Hoje resolveu fazer completamente diferente, exatamente para se ambientar a esse jogo que é tratado como uma final. Então o treinamento começou ali por volta de umas 6h30, 7 horas. Os refletores do Allianz Parque foram acesos. A irrigação foi muito parecida com a que vai rolar no jogo de amanhã, para que os jogadores tenham a possibilidade de estarem mais do que habituados. Já tem essa ambientação natural, né, que o Palmeiras joga na sua casa, mas nada melhor do que um dia antes fazer uma simulação do que está por vir. Então o Palmeiras fez esse treino, acabou agorinha, e a expectativa é que o Kelvin esteja no banco de reservas e o Giai seja o titular na lateral direita. Pelo menos é o que a gente conseguiu apurar aí durante o dia, que o Kelvin está recuperado, mas não vai estar 100% para a partida. Então é a única diferença que vai ter em relação ao jogo da semana passada no Monumental de Núñez. Naquele jogo o Kelvin teve um trauma no pé, que o Palmeiras depois até divulgou que ontem ele foi a campo, mas não treinou com bola. Pelo que a gente sabe, hoje ele treinou com bola, mas o Abel vai querer dar uma preservada, né, para ter o jogador 100%, e neste momento quem está 100% é o Giai. Então a grande expectativa é que o argentino comece na lateral direita. Uma outra questão que a gente vinha debatendo aí, né, sobre o Maurício jogar ali do Andreas Pereira. A expectativa também é que o Andreas siga como um meio armador. A gente vinha debatendo aí antes do Andreas chegar que ele seria um segundo volante, mas a formação deve continuar a mesma. Lucas Evangelista como segundo volante, Andreas Pereira como um meia armador, e aí lá na frente Flaco Roque, que é essa dupla aí que tá dando muito certo. Então time que tá ganhando não se mexe, vai mexer no Kelvin por uma necessidade, mas no todo deve ser muito parecido o time que jogou lá no Monumental de Núñez. Boa, a gente já tem, né, um campinho provável aí com a apuração que o Edu traz pra gente, então do Kelvin, né, provavelmente começando no banco por conta dessa recuperação ainda de lesão. Então o Palmeiras com o Everton no gol, o Giai, e aí é dúvida ali, né, se o Kelvin começa jogando, mas pela apuração não deve começar, deve ser o Giai mesmo com o Kelvin como opção. Gomes, Murilo e Piquerez, o Lucas Evangelista e o Aníbal Morena como os dois volantes, Felipe Anderson, Andrés Pereira, Flaco Lopes e Vitor Roque. Jéssica, natural que para um jogo decisivo como é esse contra o River, ainda aqui em casa, ainda com o Palmeiras favorito, o Abel dê preferência para quem está 100%, né? É um jogo que não dá para você pecar ali em intensidade com um jogador que talvez esteja ali ainda sentindo dor, né? Ou sem estar 100%, como trouxe o Edu, né? Pessoal, e vamos reconhecer aqui que o Andreas Pereira chegou jogando muita bola aí no Palmeiras. Parece que o cara já tá aí há 2 anos no Palmeiras.
O cara chegou jogando fino da bola, encaixou bem nesse time do Abel. É um cabeça pensante ali daquele meio de campo e tá jogando muita bola. Esse cara, com o Abel ali, ele vai jogar muita bola. E com o Abel, ele sabe extrair bem o que o jogador tem de melhor. E o Andréas vai ser muito melhor do que aquele Andréas que foi lá na época do Flamengo, quando ele veio pro Brasil. Esse Palmeiras tem essa marca, né? Especialmente depois que o Abel ele redesenha esse Palmeiras. É um Palmeiras que tem muita intensidade. Sempre foi a marca, a característica predominante desse time, mas agora ainda mais. A gente viu o primeiro tempo contra o Internacional, como é que foi o primeiro tempo contra o River, como foi. Um time avassalador, que simplesmente amassou o adversário. No segundo tempo contra o River, pelas circunstâncias do jogo, por estar jogando fora de casa, num estádio de 85 mil pessoas, a gente sabe que as coisas mudam rapidamente de figura. Aí o Palmeiras teve um pouquinho de dificuldade porque o River voltou com outro ritmo para a segunda etapa. Mas o Palmeiras já tinha 2-0 no placar. Então, para conseguir fazer essa dinâmica de jogo funcionar, um time que joga com 3 atacantes, praticamente 4 atacantes, vamos colocar assim, se o Andréas for somado ali com um meio atacante pelo lado do campo. Jogando com essa dinâmica, tem que ter muita intensidade de marcação. O time tem que estar com o meia muito encaixado, né? O Aníbal e o Lucas Evangelista precisam estar muito bem para conseguir dar essa sustentação para um esquema que é muito agressivo. E eu acho que é isso que o Abel ele foca. Ele tá certo, né? É um time que tá jogando muito bem, encaixando muito bem. O Andréas Pereira era questão de tempo para ser titular, porque realmente quando ele entra em campo a gente percebe como é refinado o futebol dele, como ele tem muita qualidade, não tem como ele ficar fora desse time se ele estiver saudável. E ele acrescenta demais para uma dinâmica que já tem um segundo atacante que serve o ataque também, que é o Flaco Lopes. Agora, Rick, essa mudança forçada do Abel, né? A entrada do Giai na lateral direita, e o Giai até vinha bem na temporada. Acho que o Kelvin ganha a posição muito por conta das características também. E aí, falando do jogo de amanhã especificamente, mudando essa característica pode impactar no outro lado, por exemplo, né? Com o Giai fechando mais como um terceiro homem na zaga, coisa que ele já fez muitas vezes, e liberando um pouco mais o Piquerez. Pode ter impacto até no jogo do Felipe Anderson, que em vários momentos atua como um ala quando o Piquerez fecha na defesa. Então isso pode mudar a forma do time se equilibrar jogando contra o River Plate. E acima de tudo vai depender como o River vai vir. Porque às vezes pode ter essa continuidade ainda do Piquerez ficando como esse terceiro zagueiro, se o lado, né, direito do River estiver mais forte, fazendo o Felipe Anderson ser esse ala, continuando e liberando o Giai um pouquinho mais, também não tem problema nenhum. Bené, na minha opinião, eu sei que o Abel não gosta, é o melhor momento do Palmeiras na temporada. É o melhor momento do Palmeiras. Um Palmeiras que se reinventou após a derrota do Corinthians na eliminação da Copa do Brasil. São 10 partidas, 7 vitórias, 3 empates. Também concordo aí, pessoal, com o Richarlison. O Palmeiras está no melhor momento dele depois de alguns anos. Embora o Palmeiras venha brigando todos os anos, mas esse ano está um Palmeiras mais completo, com um time bem mais completo, com jogadores melhores ainda, e está se reinventando. Que uma coisa que eu admiro do Abel é porque o Abel ele monta um time que não é medroso, um time que joga bem e um time que não tem medo de encarar equipe nenhuma no mundo. Você viu lá no Mundial que não teve medo de encarar, e agora no Brasileirão, na Libertadores, o Palmeiras está muito bem. Concordo com o Richarlison que o Palmeiras se reinventou e está ainda melhor, no melhor momento dele da temporada. E vive um futebol diferente daquilo que a gente vinha acostumando. É impressionante como esse Palmeiras se reinventa em momentos difíceis, depois vem um momento de uma parte tática diferente, com 2 atacantes. Daqui a pouco, na minha opinião, eu acho que o Abel acerta demais em não mexer no Evangelista. O que ele vem jogando, a intensidade que ele dá, o entendimento de jogo, a hora que ele precisa ficar um pouquinho mais na contenção, ele vai, a hora que ele precisa pisar na área, ele pisa, a hora que ele precisa fazer uma movimentação de uma infiltração lateralmente, ele faz. E aí ele traz um jogador que eu também acho que está sendo colocado na posição que ele vai render mais, que é o meia-ponta, que é o Andréas. Porque ali ele não vai ter tanta particularidade de ter que se preocupar na marcação por dentro, porque aí ele vai ter que ser mais intenso desse bate-volta, e ao mesmo tempo ele vai dar uma sustentação técnica pro Flaco e pro Roque. Então, assim, o posicionamento do Vitor Roque, na minha opinião, hoje, do Vitor Roque, não, do Andréas, é o melhor para ele e pro time do Palmeiras nesses encaixes que estão acontecendo. Dito isso, cara, com Piquerez, com Giai, com Kelvin, com quem seja ali, é impressionante o que esse Palmeiras vem jogando. É impressionante. Nós estamos falando de quase outubro.
Outubro, nós estamos em outubro, né? Não, ainda em setembro. 23. Quase outubro, Calma a gente- aí, A gente 7 dias A ainda. gente está quase acabando o ano e a gente está vendo um Palmeiras na crescente. A gente não está vendo um Palmeiras decrescente, caindo de intensidade, de jogo. Pelo contrário, então, chega no momento decisivo da temporada em alta e com possibilidades. Não deu certo com o Andreas aberto? Peraí, tem o Torres que está vivendo um momento também legal, quando entra, dá a sua participação. Tem o Alão, o menino. Cara, é Tem o Maurício que jogava por ali, né? Até Tem o o Veiga, Andreas. a gente não tá lembrando mais do Veiga. Então você entende como que é esse momento do Palmeiras? Agora, é um adversário traiçoeiro e sorrateiro esse River Plate. E o Abel deve saber muito melhor do que eu. É muito importante o Palmeiras saber que não vai ser fácil. Mesmo tendo o resultado, não dá para o Palmeiras jogar com isso embaixo do braço. O Palmeiras tem que jogar como se fosse 0-0 e trazer aquilo que ele trouxe contra o Inter. Essa intensidade, esse negócio de maluco. Já faz um, já faz dois, mata o jogo. Não dá possibilidade para esse River. Porque se o River gostar do jogo, se o Palmeiras trouxer uma atmosfera negativa do torcedor, de estar meio tenso, e isso entrar para dentro do campo, pode trazer prejuízo para o Palmeiras amanhã. O Palmeiras joga... Pessoal, e eu digo mais, o Palmeiras também não pode, o Palmeiras está com o placar em vantagem, eu acho que o Palmeiras não pode também se atirar para cima do River, que pode acontecer o que aconteceu na época que jogou com o Botafogo. Foi demais para cima, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, e o Botafogo abriu o placar. Se esse River abrir o placar e o Palmeiras enlouquecer para ir para cima, ele pode aumentar a vantagem e o Palmeiras sentir a pressão e não conseguir reverter. Então o Palmeiras, para mim, eu acho que tem que jogar ali o futebol normal, certinho, tá em vantagem no placar, mas não aquele futebol burocrático, aquele futebol bem jogado ali, mas sem agonia, sem pressa, porque senão esse River, como o Richarlison falou, é traiçoeiro. Pelo empate, né? Venceu o jogo fora de casa no Monumental por 2-1, mas imagino também, né, Edu, que não mude a estratégia do Palmeiras, que já foi um Palmeiras muito agressivo, muito ofensivo nos primeiros minutos na Argentina. Não imaginamos que vai ser diferente, né, que amanhã em São Paulo vai agir de forma diferente por conta dessa vantagem do empate, né? Até brinquei, né, que o Abel, na pré-eleição dele, ele devia colocar aqueles melhores momentos de 2021. O torcedor palmeirense vai se lembrar aí que o Palmeiras ganha na Argentina do River Plate por 3-0. Aqui achou que a situação já estava decidida e aí o River Plate amassou o Palmeiras e só não conseguiu o empate 3-0, né, para fazer o agregado 3-3 por conta de N questões. Teve VAR naquele jogo, teve o Everton fechando o gol, teve bola na trave. Então, se eu sou o Abel, né, quem sou eu para falar que eu gostaria de ser o Abel, né? Mas se eu pudesse ser um pouquinho de Abel, eu colocava aquela pré-eleição ali, que eu tenho na pré-eleição os melhores momentos daquele jogo e que com certeza a galera ia se ligar nisso. E para não sofrer com isso, Camila, como você bem falou, o Abel não deve fugir das características desse Palmeiras avassalador e também trabalhou muito hoje, pelo que eu recebi de informações, bolas paradas, que foi uma arma muito importante no jogo, lá no Monumental. A gente vai lembrar que, além do gol do Gustavo Gomes com 8 minutos de jogo, depois de um escanteio cobrado pelo Andreas, 3, 4 minutos depois teve um outro escanteio, o Andreas colocou na cabeça do Evangelista e a bola bateu na trave. Então a bola parada contra o River foi uma arma muito importante para o Palmeiras. Eu até cheguei a questionar o Abel, depois daquela partida, sobre esse ensaio de bola parada que ele fez até antes do jogo, no aquecimento, ali os jogadores batendo escanteio. Ele não quis falar muito, ele desconversou um pouco para não colocar suas armas em jogo para o Galhardo. Então, o Palmeiras vai usar novamente essa arma da bola parada com toda certeza. Claro que do lado de lá o Galhardo também vai trabalhar essa parte defensiva dos seus jogadores, mas a gente pode esperar um Palmeiras muito avassalador com a bola nos pés e também na bola parada vai ser uma arma aí que o Palmeiras com toda certeza irá utilizar e pode abrir o caminho, assim como foi no Monumental, através dessa jogada. Mais uma qualidade do Andrés que agrega muito para esse time do Palmeiras. Valeu, Edu, obrigado pelas informações. Volte sempre ao Tá Na Área. É isso, amanhã às 9h30 da noite, com transmissão da TV Globo e da GE TV, tem Palmeiras e River Plate. Lembrando, qualquer empate já dá a classificação ao Palmeiras para a semifinal da Libertadores. Pois é, pessoal, essa foi a matéria aí sobre o Palmeiras fazendo a sua última preparação para esse jogo, para encarar o River Plate. E eu continuo com a minha opinião, o Palmeiras não pode achar que ele vai chegar e vai amassar o River,
porque o River pode vir preparado para isso. E a complicação pode vir se o River abrir o placar primeiro, que aí o Palmeiras vai se atirar para cima e pode sofrer com os contra-ataques, que o River é um time bem treinado e não é um time bobo. E o Palmeiras tem que abrir o olho. E você, palmeirense, você que não é inscrito aí no nosso canal, já se inscreve aí, pessoal, deixa o like de vocês, porque em breve mais vídeos de matérias do Palmeiras vai ter aqui no nosso canal TV React do Futebol. Pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!